Olá, vamos conversar? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Reinventando a Vida. Um espaço onde conversamos sobre tudo o que viver implica. Saúde, relações humanas, escolhas, desafios e as tantas questões que atravessam a nossa existência. Eu sou Linda Bottega Vendrusco, psicóloga e psicanalista, e hoje tenho a alegria de receber uma convidada muito especial. Está conosco a doutora Carolina Gonçalves. Ela é médica, cirurgiã do aparelho digestivo e coloproctologista, mestre e doutora com formação internacional, que desenvolve um trabalho de excelência voltado à promoção da saúde digestiva, incentivando a prevenção, os hábitos saudáveis e o cuidado integral com seus pacientes. Seja muito bem-vinda, Carolina, muito bom ter você aqui. Nós vamos conversar sobre um tema que interessa a todos nós, né? A saúde digestiva. Afinal, quantas vezes ouvimos alguém dizer que o estômago embrulhou, que engoliu um sapo ou que não conseguiu digerir uma situação, não um alimento, tá? Até onde nossas emoções interferem no funcionamento do aparelho digestivo e até onde problemas digestivos também interferem na nossa saúde mental. Tenho certeza que essa conversa vai trazer informações importantes e ajudar muitas pessoas a compreender melhor essa relação entre corpo, mente e a qualidade de vida. Vamos começar? Carolina, é um prazer ter você aqui com a gente, minha médica, eu já consultei com ela, toda a família, tá? É muito importante. E por isso mesmo eu gostaria que você explicasse pra gente, Carol, assim, o que implica o teu trabalho? Quem tem que te procurar? Tá sentindo o que? Procura você. Bem, antes de tudo, muito obrigada pelo convite, Linda, é um prazer estar aqui com você hoje no teu podcast. E com relação às queixas mais comuns, eu digo que são várias, porque é todo o aparelho digestivo. Ultimamente eu tenho focado um pouquinho mais na parte intestinal, na área de proctologia, mas eu tenho muitos pacientes antigos que têm uma dor na boca, uma dor no estômago, e como a saúde digestiva é o meu foco, né, eu atendo todos os sintomas digestivos que existem. Qualquer mal-estar pode te procurar. Qualquer mal-estar. Me fala uma coisa, como é que você escolheu essa área da medicina? Como foi essa tua escolha por se especializar na saúde digestiva? Ai, foi muito longa. Eu sempre gostei de tudo na área médica. Para mim, escolher uma especialidade foi difícil. Eu fui tentando afunilar, porque eu amava a clínica médica. E daí eu gostei de cirurgia também. E a área de aparelho digestivo é onde a clínica médica e a cirurgia elas estão bem juntas. Eu posso atender um consultório, posso conversar e ter um relacionamento com o paciente, e tem o centro cirúrgico também, que é uma área maravilhosa, que você gosta muito, que eu amo também. Você está na equipe do Nossa Senhora das Graças, conta pra gente. Isso, sim, eu trabalho, né, o chefe lá, o Dr. Júlio Coelho, eu trabalho com ele há mais de 20 anos, e é uma equipe muito boa, é um hospital excelente, onde eu pratico principalmente a área de coloproctologia, mas a área de laparoscopia, robótica, o que tem de mais avançado na área cirúrgica. Quando que a pessoa deve fazer uma colonoscopia? E quando é indicado esse exame? Qual é o alerta para cuidar da saúde digestiva, sabe? Eu acho que se você nasceu, você tem um alerta para cuidar da Basta saúde digestiva. vivo. Sim, na verdade, tudo que entra, né, no teu sistema digestivo, ele vai desenvolver uma resposta da imunidade, da tua defesa, tem uma íntima correlação com o teu sistema nervoso. Então você ter responsabilidade com o que você come, né, a maneira como você tem os seus hábitos é que vai promover a tua saúde. Então promover saúde digestiva é promover saúde. Né? Isso que eu digo da importância. Maneira como você come, fale um pouco mais sobre isso. Acho que as pessoas estão nos ouvindo, estão se perguntando, como assim? Que tipo de alimento? Ai, tudo. Deve ser evitado, qual valorizar, né? Priorizar. Na verdade, existe muita moda, né? Na verdade, isso é bom, isso é ruim. Teve época que o ovo era o vilão, teve época que carne é o vilão. Eu digo que tudo depende de equilíbrio, não existe um vilão.
Existem vários vilões dependendo da maneira que você come. Por exemplo, carne, não é que tenha que ser proibida, mas alguns cozimentos, por exemplo, carne assada no churrasco, a maneira como é assada, ela pode ser mais tóxica. Muitas coisas dependem, por exemplo, se come muito rápido, a tua assimilação vai ser pior. Então, quando você pensa em saúde digestiva, vai desde a escolha dos alimentos, quanto mais natural e a forma de cozimento mais natural, até a rapidez com que você come, que nunca deve ser rápido. Você tem que parar, como se você estivesse fazendo uma meditação. A hora de se alimentar é a hora que você está ingerindo algo que vai te nutrir. E se você estiver equilibrado, vai nutrir bem. Mas no mundo atual é tão assim que você entregue resultados, né? As pessoas estão aceleradas e exaustas, né? E é por isso que o sistema digestivo é uma das queixas mais comuns e mais frequentes ultimamente. Então a gente entrou no campo da emoção também. Corpo e mente, né? O que vem primeiro? Parece que nós somos isso, né? Nós somos o biológico e o emocional. Você já atendeu algum caso que você lembra, assim, que você acha interessante, que o emocional adoeceu o aparelho digestivo? Eu diria que todos. Alguns. A gastrite, sim, úlceras. Todos têm uma relação. Muito se forte. você faz uma consulta rápida, você trata só o sintoma e esquece. Se você tem um pouquinho de interesse e pergunta como que está a vida da pessoa, ela já entrega. Um sintoma digestivo mais grave está relacionado a um estresse ou familiar, ou no trabalho, ou alguma mudança de vida, perda de emprego. Sempre, eu acho que em 99,9% dos casos está relacionado a algum fator emocional. Então é muito importante você compreender o aspecto psicológico da pessoa quando você atende a parte do aparelho digestivo. Tanto que eu, depois de muito tempo, eu fiz até uma pós-graduação em psiquiatria, para poder entender. Muitos pacientes usam medicação também, e todas as medicações psiquiátricas interferem no aparelho digestivo. Explica um pouco mais, isso é interessante, porque realmente algumas pessoas realmente precisam, né, é indicado, mas eu acho que existe um uso indiscriminado e preocupante, então é algo que me preocupa muito. Sim. Porque tem os efeitos colaterais sérios, né? Sim, tem muitas medicações, tem vários tipos. As mais usadas são os antidepressivos, né? E elas têm muito efeito colateral no sistema digestivo. Só para já estar uma relação do intestino segundo o cérebro. A maior produção de serotonina, dopamina, GABA, que são neurotransmissores que estão relacionados com as emoções, é produzida no sistema digestivo. E o sistema digestivo tem milhares de receptores para esses mesmos neurotransmissores. Então, tem uma relação muito íntima que não é completamente conhecida. Quando você toma um medicamento antidepressivo com alto nível de serotonina, ele vai sim melhorar a serotonina no cérebro, porque ele tem uma absorção pela barreira hematoencefálica, mas ele vai dar sintoma no tubo digestivo. Que tipo pode ser náusea, pode ser sintoma, uma lentificação do sistema digestivo. Náusea, eu diria que é o principal. A maior queixa. A maior, e algumas, na verdade, o efeito colateral é tão grande que o paciente não consegue tomar a medicação. Mas tem benefícios, né? Você só precisa individualizar muito bem. E o que as injeções, as canetas estão na moda, né, para emagrecimento? Também tem. O sistema digestivo está em tudo. O principal efeito colateral de todas as canetas emagrecedoras, que são análogos do GLP-1 e de outros hormônios, é no sistema digestivo também. Também é náusea, é lentificação de todo o processo de digestão, pode dar diarreia ou constipação. Então, no meu consultório, eu tenho muitos pacientes que têm queixas orificiais na região anal, porque está constipado, o sistema digestivo está ressecado, e você vai ter queixas ou de hemorroidas ou de fissuras. E ao mesmo tempo, náusea é um efeito até esperado, né? Mas pode ser acentuado e você precisa de orientações. Por exemplo, usar uma caneta análoga do GLP-1, você precisa saber qual que é o melhor horário de se alimentar. Então, consultar alguém que trabalha na saúde digestiva é super importante para que você tenha o melhor benefício da medicação e não só emagrecer, porque emagrecer às custas do quê, né? Um preço alto, né? Pode se pagar por isso. Sim. Entendi. Mas assim, falando da questão de fissuras anais, quando que a pessoa tem que procurar? O menor desconforto já é orientado, já é indicado procurar um médico?
na verdade, as pessoas têm muito receio, né? É um Se tabu. automedicam, né? A região orificial é um tabu. É muito sensível, qualquer coisa causa um desconforto enorme. Fissura anal, por exemplo, parece que você está recebendo uma facada na região. Mas as pessoas evitam, porque não querem mostrar a região para um médico. Sendo que o médico, quando vê uma fissura anal, dá o tratamento correto, abrevia os sintomas. Então tem um monte de benefícios você consultar precocemente. Alivia a dor, claro. Exatamente. E muitas pessoas usam uma pomada que o farmacêutico receita, que na maioria das vezes é para hemorroida. Pomada para fissura ou para outras doenças orificiais são muito específicas, tem que ser manipulada, tem que ter conhecimento. E não adianta só comprar, que é a mais comum da farmácia, que não vai adiantar. Às vezes melhora um pouco, mas se você vai no médico, no coloprocto, ele inicia o tratamento e isso melhora bem mais rapidamente. Precisa superar a vergonha, né? Porque é até cultural isso. É super cultural. E na verdade ninguém fala um pro outro, né? Depois que você confessa, né? Alguém que é mais aberto confessa que foi no proctologista. Eu também já fui. E deveria ser algo mais conversado. Já foi pior. Atualmente eu acho que as pessoas estão mais corajosas. Por exemplo, você me perguntou, eu nem respondi sobre a colonoscopia. Sim. Né? A gente teve a história da Preta Gil, outros atores, teve um ator americano que teve, né, daquela série Dawson's Creek, que teve câncer de intestino também. Então, quando está na mídia, as pessoas começam a se perguntar. E a Preta Gil, ela foi super importante para as pessoas começarem. Divulgou, ela foi corajosa. Ela foi corajosa, ela mostrou a colostomia, ela divulgou. Porque os sintomas de câncer coloretal, eles são tardios, ele fica bem quietinho. Mas tem alguns sintomas, tem alguns sintomas iniciais que você às vezes não dá bola, porque está relacionado ao intestino, né? Que é um órgão negligenciado. Que é constipação, assim, que inicia, não quem é constipado a vida inteira, mas de repente iniciou mudança do hábito intestinal. Tem gente que acha que é só as fezes em fita, daí eu acho que é câncer. Não, você mudava, você evacuava normalmente, agora é só diarreia, ou agora está num aspecto diferente. Não quer dizer que seja câncer, né? Não é isso para alarmar, mas exige que você converse com o coloproctologista, porque ele vai orientar, vai fazer os exames necessários. E a colonoscopia é um exame fenomenal. A idade recomendada é a partir dos 45 anos. Até uns 5 anos atrás era a partir dos 50, mas estudos recentes mostraram que está cada vez mais cedo o aparecimento desses tumores. Então já tem pacientes com 45 ou antes até, então é recomendado a partir dos 45. Ou, por exemplo, se você tem alguém na família que teve câncer de intestino 10 anos antes. Então tive um parente com 45, você tem que começar com 35. Entendi. Né? E por que ele é tão importante? Além dele fazer o diagnóstico, se tiver um tumor, ele vai identificar as lesões pré-câncer. Existem pólipos que são absolutamente benignos, que na colostomia eles pegam e tiram com uma alcinha, só que, por exemplo, são adenomas, só que se você deixar, em 5, 7, 10 anos, eles podem se transformar num câncer. Então, você fez a colonoscopia, você tira um pólipo benigno, você previne, não vai desenvolver. Então, na colonoscopia, se você detectado um pólipo, é naquele momento que já tratam, né? Trata imediatamente. Já pronto. Um pólipo de 3, 4 milímetros, eles já tiram, e se você não fizesse, vamos dizer que você tem 45 anos, o pólipo estava ali, você não fez a colonoscopia. Não descobriu. Com 55, 60, você começa com sangramento, emagrecimento, o pólipo já virou um câncer. Descobrir precocemente, lógico, hoje câncer de intestino tem tratamento, tem cura, mas é lógico que se a gente segue a profilaxia adequada, é muito melhor, né? Que bacana. Me conta um pouquinho assim, Carol, de toda essa experiência clínica, vasta experiência que você viveu, teve algum caso que te tocou mais? Foram vários. Alguns. Não, eu quero relatar uma experiência, porque assim, quando você faz medicina, você acha que você vai ser ótimo, e os casos maravilhosos, que você fez cirurgias incríveis, vão ser o que vão te marcar. Mas na verdade são as complicações que te marcam, porque você pode fazer tudo absolutamente perfeito. Tem pacientes que não vão cicatrizar bem, que vão sofrer, e você cria um vínculo, um relacionamento com esses pacientes, que nesses casos você cresce.
e você verdadeiramente aprende. E é incrível que os pacientes que complicaram comigo e que eu fiquei cerca de 2, 3 anos cuidando, tentando resolver de todas as maneiras, hoje são amigos muito próximos e são os que mais encaminham pacientes, porque eu fiz uma coisa que eu amo e que eu aprendi ainda mais na medicina, que é cuidar. As pessoas querem ser cuidadas, principalmente quando elas estão no momento mais frágil da vida, que é a doença. E a medicina hoje ela é muito fria. Você é tratado, concordo, mas você não é cuidado. E eu tenho, acho que uma particularidade minha, eu gosto de cuidar. Desde as minhas cachorrinhas, que eu cuido perfeitamente, desde os meus familiares, mas principalmente, paciente meu é paciente cuidado, né? E nos pacientes que complicaram, que eu tenho uma amizade muito grande até hoje, foram as experiências mais difíceis, onde os cabelos brancos surgiram com mais intensidade, mas foi onde eu mais aprendi. Nos casos mais difíceis. Sim, sim. E é singular, quando você fala em cuidado, eu fico pensando também, eu também trabalho com a dor, né, a dor psíquica, e que essa dor, às vezes, também ela surge no desespero, na angústia, desamparo, frente a um diagnóstico, né? Sim. Esse diagnóstico, por exemplo, de um câncer de intestino, algo assim, enfim, no aparelho digestivo, a sensação é de desamparo total. E a figura do médico que tem esse traço de cuidar, de tratar com dignidade alguém, faz toda a diferença, colabora até na recuperação. Sim, você concorda com isso? Tem muitos estudos que falam que para o tratamento ser efetivo, a primeira parte é o paciente confiar no médico. Na verdade é 50%, não é o remédio, é a confiança. Essa é a palavra, confiança. Porque uma vez que ele confia no médico, ele vai seguir as orientações. E toda a questão de saúde depende da mudança interna do paciente. Claro. Se ele confia no médico, ele vai seguir as orientações, ele vai tomar medicação, ele vai fazer aquela transformação que é necessária para a cura. Né? Tem muito médico que acha que ele que curou um paciente. Na verdade, eu acho que o médico, lógico, faz um procedimento cirúrgico, mas é nesse relacionamento, quanto você estimula a mudança no paciente, que vai determinar a cura verdadeira. E aí é estabelecer essa relação de confiança, né? Se sentir cuidado, respeitado, esse trabalho digno, né? Que infelizmente a medicina... O que você pensa sobre isso? O que acontece? Pessoas vão para essa área por status? Ou não falta vocação? Falta o quê? O que você acha que está acontecendo atualmente? Uma quantidade enorme de cursos. Vocês devem conversar sobre isso, né, com os colegas. Sim, eu acho que mudou muito o perfil. É uma mudança geracional, né? Eu acho que está diferente. Não quero julgar, pode ser para melhor, para pior. A gente está numa fase tão de transição que eu nem sei dizer. Porque os novos alunos de medicina, eles querem mais direitos. Eu sou da época que quanto mais você trabalhasse e menos dormisse, mais você era reconhecido. E eu cresci assim, só que hoje eu sei que me fez muito mal durante um período, tantas noites sem dormir e tal. As residências médicas, os plantões. Isso, e para mim foi bom porque eu já era uma pessoa mais resiliente, eu aprendia, mas para muitas pessoas causava transtornos mentais graves, né? Claro. Então é preocupante para quem não tem estrutura psicológica, é muito exigente. Então precisa haver um equilíbrio. Agora, com relação às escolas médicas, virou muito, na verdade, por dinheiro, né? As escolas particulares cobram uma fortuna, então tem muita escola médica, mas a qualidade delas é um ponto de interrogação. Sim. Muitas podem ser boas, mas outras não. Então, a gente se questiona realmente para onde vai a medicina, mas é lógico que depende de pessoa para pessoa. Quem tem vocação, quem ama o que faz, vai ser bom numa escola que cobra muito e não ensina nada, porque ele vai estudar sozinho, ou vai ser ruim numa escola pública que ele passou e que não tem recurso, né? É subjetivo aí também, você está apontando para a subjetividade, né? Dos professores, de quem forma os alunos, né? Dos próprios alunos. Mas é engraçado como a residência médica tem essa característica, né? Essa fama de, principalmente o R1, né? Plantões, exaustão, enfim, o que existe aí? É uma tradição isso?
Eu acho que é a tradição, sim. É a questão de quem sofre mais, aprende mais. Precisa sofrer para aprender. Tem que ter muito calo. É tradição mesmo. Até 87, nos Estados Unidos, chegavam a ficar 5, 6 noites sem dormir, sem pós-plantão. Você não acha que isso é perigoso? Sim, até que teve um caso lá que uma paciente morreu, um residente estava cuidando e uma paciente morreu e era filha de um advogado famoso. Pronto, processo. Daí ele processou não o residente, não o hospital, ele conseguiu processar o sistema de residência. Ele falou que não era digno um residente estar 72 horas sem dormir e atender. É lógico que ele estava sujeito a mais erros e eles mudaram. Eu acho que tudo hoje as pessoas tentam encontrar um culpado. E na verdade, às vezes é o processo cultural que leva aquilo. Exato. Que tem culpa. Quem é responsável? Quem é responsável? Talvez todos nós, não? Exatamente. Então eu acho que essa mudança ela é importante, né? Porque algumas pessoas se saíam muito bem, mas um padrão, né? Eu sou extremamente disciplinada, mas pessoas que são diferentes e têm o direito de ser diferente não aceitam esse tipo de protocolo, né, cultural da medicina. Você se lembra mais de professores exigentes e cruéis até, ou dos bons que você aprendeu com mais com tranquilidade, sabe? Uma transmissão digna? O que te marcou mais? Que tipo de profissional no ensino? Foram os que pegavam a gente pela mão com carinho e traziam para perto essa relação mais comigo, íntima. Olha aqui, eu vou te ensinar, não é? Eu dei aula durante muitos anos, eu dei quase 12 anos na PUC aqui no Paraná e na Universidade Positivo. E eu tentava trazer essa relação próxima, assim, na aula de cirurgia ambulatorial, eu pegava na mão, não vem, eu tô aqui com você, porque eu acho que é importante você se sentir seguro. Não adianta você cobrar e aterrorizar. Nós acertamos e nós erramos juntos. Exatamente, você tem que aprender, você pode errar. E você aprende com o erro se você tem alguém que supervisiona. Exato. Então, é o que eu acredito, mas é difícil saber o que não é. Não é o que a gente escuta, né, nos consultórios psi, não é o que a gente escuta. Pessoas fazendo residência e situações assim, de humilhação. Sim, tem muita coisa que não dá. Mas aí eu penso, é a índole, né? É essa outra pessoa, a crueldade que ela carrega, essa pessoa, né? Sim. Que não é dali, naquele período da residência ou da graduação, né? Isso vem antes. São todas vítimas de uma história. De uma história. Falando em história, até para mudar um pouquinho agora, voltar para a questão da saúde digestiva e os alimentos, são tantos suplementos, são tantos, sempre alguém indicando alguma coisa. Não é preocupante para a tua área, esse comércio louco e pessoas das redes sociais, né, esses influencers que não têm nenhuma formação, indicando suplementos, alimentos, receitinhas e tudo mais. E para ter um retorno financeiro, né? Com interesse que aquilo seja altamente comercializado, né? Eu acho preocupante porque suplemento não tem a regulação da Anvisa, eles não precisam ter fiscalização. Algumas situações eles fazem, né, aleatoriamente e descobriram que whey protein sem proteína, glutamina sem glutamina. Então tem uns absurdos assim. Tanto que eu indico, tem alguns suplementos muito bons para o aparelho digestivo, a glutamina excelente, alguns probióticos, e eu procuro o que eu uso, que eu fiz uma pesquisa na Anvisa e vi que tem glutamina mesmo. Eu acho uns 3 diferentes. Marcas, você indica daí? Eu indico as que saiu na lista da Anvisa que tem 100% de glutamina ou 100% de suplemento. Como as pessoas podem ter acesso a essa lista? Hoje você pode perguntar para a inteligência artificial. Quais são os suplementos? Suplementos de glutamina que a Anvisa fez fiscalização e tem glutamina realmente. Daí você não precisa ter 100%, né? Existe uma regra na lei que vai de 100 a 70, mas eles dizem, não, essa tem 100. E daí você escolhe a que é a mais, né, adequada para você. Pronto, tá a dica aí, né? Sim. Uma ótima dica. Tem que fazer a pesquisa, porque tem muita promoção, se encontra no Mercado Livre, na Amazon, é lá a promoção de suplemento. Você olha aquilo lá e vê, esse suplemento foi avaliado pela Anvisa, às vezes não foi avaliado porque não precisa, daí você desconfia se está muito barato, né? Você tem que procurar por algum
que tenha algum indício de que é confiável, né? E tem algumas marcas no Brasil que são confiáveis. Você falou em mesmo. glutamina, whey protein. Quando fazer uso desse tipo de suplemento? Ai, tudo é individualizado hoje. Singular. É, singular. Eu vi uma entrevista da Rita Lobo que o melhor whey protein é a proteína que se come na comida. Eu concordo. Se você consegue comer, eu não como carne vermelha, mas também não sou contra, mas uma quantidade de carne vermelha, uma quantidade de peixe, frango, ovo, iogurte, você consegue ingerir a quantidade adequada de proteína, você não precisa de suplemento. Uhum. Agora, se você não consegue, você precisa, principalmente se você está com pouca massa muscular e precisa desenvolver até por imunidade ou para ter melhor resistência, para nós mulheres, para a gente não ter osteoporose e conseguir recuperar o cálcio no osso, existe um benefício em tomar a creatina, tem muito estudo que fala, é lógico que não é ela que vai causar a diferença, mas se você toma regularmente, com cuidado, após a atividade física, ela pode trazer um benefício. E você não vai confiar cegamente em nada. Você tem que testar. Né? Eu tomei 3 meses esses suplementos que me recomendaram, eu fiz uma bioimpedância 3 meses atrás e agora a minha massa muscular subiu, né, 10%. Okay. Daí ok, eu posso usar, mas eu não vou ficar tomando indefinidamente, porque o estudo muda. Nossas próprias verdades mudam de um dia para o outro e esses estudos eles podem se transformar, podem ver que tem um efeito colateral, então confiar cegamente em nada. Não. Né? Você tem que fazer o próprio teste. E ter uma orientação, um acompanhamento médico. Ter um acompanhamento, porque tem determinados suplementos que não vão fazer bem para você e outros vão. Você tem que testar, você tem que observar. Acho que com tudo é assim hoje. Tanto na medicina como na área de psicologia. É verdade. Né? Desconfie, né? Procure profissionais sérios também. Tem esses médicos do esporte que, enfim, anabolizantes, né? Tem cada notícias que gente jovem aí tendo problemas cardíacos, levando a óbito, inclusive, né? Sim, é muito perigoso. Tudo que é comercial, né? Influencer hoje é uma palavra que dá até medo, né? Arrepio, né? Arrepio. Não, pode ser que tenha pessoas que são corretas, mas você sempre tem que desconfiar, e não desconfiar por uma total falta de crença, porque nem tudo que é bom para os outros é bom para você. Na verdade é o contrário, todo organismo é único. Não se atira a modismos, Isso, né? A própria medicina, né, ocidental que eu pratico, é muito isso, né? Você usa o mesmo protocolo para todo mundo, mas eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi com a medicina é que sempre tem variabilidades pequenas, nem tudo que funciona para uma pessoa vai funcionar para outra. Para descobrir isso é preciso escutar além, não é? Exatamente, e para ser médico você tem que ser muito curioso com o paciente, você tem que saber da vida do paciente, você tem que entender o contexto que ele está, porque, lógico, a parte psicológica, o contexto da vida dele vai influenciar em tudo. Claro. Eu digo que certos alimentos vão te fazer mal quando você está estressado, quando você está trabalhando demais, e quando você está de férias não faz mal nenhum. Isso é básico em muitos pacientes, então você tem que entender. E eu sempre peço o diário alimentar. Que alimento faz mal? Hoje eu peço o diário alimentar junto com o emocional. Né? Você teve sintomas, o que você comeu e como é que você estava. Como é que você estava? Tem que ter. O que estava acontecendo? Exatamente, como é que estava o contexto da tua vida, como é que estava o teu trabalho. É muito interessante o que você está trazendo, porque assim, também, eu tive uma crise de ansiedade, o médico disse que é crise de pânico, estou tomando medicação, daí chega pra gente. E eu sempre digo, quando foi a primeira crise? Como é que estava a tua vida naquele momento? Tenta lembrar um pouquinho antes, volta lá, quando isso começou, né? Quando começou e como estava a tua vida. Eu gosto muito e repito sempre isso, que o Freud diz que são 3 fontes do sofrimento humano. Mundo externo, tsunami, terremoto, incêndios, essas questões da natureza, né? Que desabrigam o homem, né? Põe o homem em risco. Então, o mundo externo. O mundo interno, nós somos finitos, adoecemos, envelhecemos, adoecemos. E o terceiro, que diz Freud, que o mais difícil são as relações humanas.
Então, as 3 fontes de sofrimento, as relações humanas é que mais causa sofrimento. Sempre, sempre. E são as mais importantes para a gente crescer, né? Exato, né? A saber lidar, saber que a gente pode amar alguém e sentir raiva às vezes, e medir isso, lidar com isso, falar disso, né? Pôr palavras no que sente, né? Exatamente. Lidar com os equívocos, com o mal-entendido, conflito, né? Que ele tem lá a sua importância. Não suprimir, né, as emoções, saber que você está sentindo e entender, né? Você percebe que na tua área as pessoas que mais adoecem são as que se calam, não conseguem verbalizar, dizer não me incomode, chega, pôr um basta em alguma coisa? Ah, sim. Na verdade, varia com os sintomas. Quem é super explosivo tem um determinado tipo de sintoma. Também são os extremos. E quem é super introvertido e guarda é a gastrite, é o câncer do intestino. São coisas que... tem estudos, isso é muito interessante em câncer do intestino. Que geralmente ele surge depois de um trauma emocional muito grande. Muito forte. Não quer dizer que o trauma emocional causou o câncer. Quer dizer que você tinha uma predisposição, mas a tua imunidade genética, falando simples, ela diminui quando você está deprimido. E daí as células que se transformam e que teu organismo ia lá e corrigia, ele não corrige mais. Então é lógico que está relacionado, que tudo isso precisa ser considerado no desenvolvimento de doenças, né? Sim, por mais que sejamos finitos, dá para cuidar muito, não é? Dá para viver melhor, né? Eu acho que hoje muito se fala de longevidade, mas é longevidade com qualidade de vida, né? Como é que você vai viver bem, viver feliz e ter longevidade, né? Você sabe, o índice aumentou muito diagnóstico de câncer de intestino no Brasil? Ele tem se mantido estável com um leve aumento ultimamente, mas é mais estável, não aumentou drasticamente. O Brasil é que é diferente de cada estado, né? O sul do país a incidência é maior, porque tem uma ingestão de carne vermelha muito grande e está relacionado. Eu achei que está relacionado. Relacionado ao consumo. No Nordeste tem uma incidência um pouquinho menor. Mas sim, consome mais peixe. Que consome mais peixe, menos carne vermelha. A Índia é um país que tem menor incidência, porque lá a carne vermelha é sagrada, né? A Eles vaca não podem comer vaca. Então tem essa diferença, sim. O que aumentou foi o diagnóstico em pessoas mais novas. Por essa razão que hoje a colonoscopia é com 45 e, assim, a gente fala de colonoscopia com 45, profilaxia, prevenção. Todo mundo... Lógico, no SUS não existe esse programa porque não existe nem capacidade do sistema de saúde de fazer colonoscopia em todo mundo. Claro. Quem tem sintoma no SUS às vezes espera 3 anos para uma colono. Mas se você tem um plano de saúde, se você tem condições de pagar num país de primeiro mundo, é a partir de 45 anos prevenção. Fora sintoma. Sangramento anal, alteração do hábito intestinal, emagrecimento sem causa, você tem que fazer uma colonoscopia também. Fica aqui o alerta, né? Sim. Fiquem atentos a isso. E a incidência é maior em homens devido ao consumo de carne? Eu fico imaginando se os homens consomem uma quantidade maior, assim. Sabe que eu vou ficar te devendo? Eu não vi no último dado. Eu acho que não existe diferença entre sexo, não. Mas vou ficar te devendo, isso eu tenho que dar uma atualizada. Que é interessante, né, pensar. Mas não, acho que o consumo é parecido. No Rio Grande do Sul, eu tenho uma colega médica que não comia muita carne, foi para o Rio Grande do Sul, aumentou exageradamente, porque é cultural, churrasco lá é cultural. Então, claro. Acaba aumentando, né? É verdade, e o Paraná também, né? Sim, Paraná é bastante também. Pouco Santa menos Catarina, que lá, né? acho que é um pouco menos. Mas é interessante saber que os hábitos alimentares influenciam hábitos emocionais, alimentares, é uma somatória, né, de fatores que podem ou não te adoecer. Ah, com certeza. Quando você pensa em saúde como um todo, eu acredito que saúde é uma responsabilidade, lógico, do governo em fornecer estrutura básica, mas é uma responsabilidade individual. Sim. Eu digo que o nosso organismo, ele avisa quando a gente está fazendo algo errado. Né? Lógico, quando tem alguma doença genética, tudo não. Então você tem que... A melhor maneira de prevenir a saúde é cada vez ter mais autoconhecimento, sabe? Essa sensibilidade do que te faz bem, do que te faz mal. Que tipo de alimento. E assumir a responsabilidade das suas escolhas, né? Eu escolho beber demais,
eu posso prejudicar meu fígado. Eu escolho fumar, eu prejudico meu pulmão. Eu escolho comer alimento processado, salgadinho, alimento defumado. Eu tenho que saber que isso pode fazer mal para minhas células, predispor a mais mutação, que pode causar câncer. Então, você ter conhecimento não significa que você vai ter menos doença. Você precisa ter conhecimento para fazer escolhas melhores. Eu percebo pessoas que ficam tão atentas, agora tem um anel que controla teus batimentos. Eu fico pensando, algumas pessoas controlam o tempo todo isso, ficam quase que escravizadas ali nesse controle da saúde. Né? Vira uma obsessão. Né? Vira uma obsessão. E essa obsessão também é preocupante, porque é uma energia, né, que você gasta ali para, se acontecer, o se não existe, né? Mas ficam tão atentos no controle, e a tecnologia está dando espaço para isso. Na verdade, eu acho excelente você ter acesso. Claro. Mas tudo que vira obsessão é péssimo. Os extremos novamente. Os extremos, assim, porque, por exemplo, esses tempos eu não estava dormindo muito bem. Mas porque eu estava trabalhando demais, geralmente eu durmo muito bem. E eu tenho um relógio, né? Não vou fazer propaganda, mas ele mede o sono. E eu percebi que tipo de problema que era, sabe? Realmente eu estava dormindo pouco, então eu comecei a ir para a cama mais cedo, né? Tentar relaxar. Então ele te dá um roteiro, mas eu não fico olhando sempre. Quando você olha um problema, você ter algo que te monitora, facilita você diagnosticar. Sim. Para daí tratar. Mas quando acende aí um alerta. Quando acende um alerta, mas não você ficar obcecado, não, porque na verdade o teu corpo avisa. É que a gente está tão desconectado do nosso próprio corpo e do nosso espírito que a gente não escuta, né? Mas o corpo avisa, nossa mente, o nosso psicológico avisa quando tem algo errado e a gente desconectado não escuta. Né? Não é sem efeito a obsessão, né? O exagero, o extremo, não é sem efeito. Não, sempre tem um motivo ali que a gente não quer procurar, né? Exato, o que tem por trás, né? Porque na verdade nós somos, não há garantia. Não há garantia do que vai te levar dessa vida. Tua finitude é certa, mas como morrer, né? Que é o que assusta muitas pessoas. A dor, o desconforto, o sofrimento, né? Físico mesmo. Claro, mental também é consequência. Então, assim, não há garantia, mas você viver com medo do teu futuro, de como vai ser o teu fim, te impossibilita de viver bem o que você tem para viver, né? Exatamente. Eu gosto muito da tua área de psicologia, né? Eu vejo que muitas pessoas com ansiedade, a ansiedade surge porque você não assume a tua responsabilidade do hoje, né? Claro. E o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer com isso? Não temos esse controle, não temos garantia, não temos controle, é com isso que precisamos enfrentar e viver. Eu só tenho hoje, eu só tenho essas possibilidades, eu tenho que ter conhecimento para dentro que eu posso escolher, que não é tudo, eu escolher melhor. Exato. Né? E quando a gente falou agora há pouco sobre culpa, quem é o culpado? Não. Ser adulto é ser responsável pela tua saúde e também de quem está em volta de você, para não adoecer o outro, né? Exatamente. Então, assim, acho que responsabilidade é a palavra, se responsabilizar, ficar atento ao teu corpo, não ficar tão conectado nas redes, nas telas, né? Exatamente. Olhar mais para o teu corpo, que ele dá sinais. Sempre, sempre. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais conectadas nas redes e menos conectadas com elas mesmas e com as pessoas ao redor. Verdade. À medida que a gente conseguir aprofundar essa relação, acho que primeiro com a gente mesmo. Porque se a gente não se gosta e não se cuida, como é que a gente vai cuidar do outro? Então acho que tem que voltar para dentro e da parte digestiva, aparelho digestivo, é cuidar da saúde, né? O que é se conectar? É perceber os alimentos que fazem bem, é perceber que quando você toma uma Coca-Cola vai fazer mal. Agora, uma coisa que eu aprendi com a medicina chinesa é que a gente come tão errado que quando você para de comer o que é ruim, você passa mal. Porque o teu organismo estava tão acostumado com o péssimo que nem sintoma ele tinha. Tem abstinência. E realmente, quando você começa a melhorar, você tem sintoma. E daí as pessoas, nossa, mas eu comecei a comer melhor e piorei. Isso é um sintoma de que teu organismo está renascendo. E você precisa ser perseverante com o que é saudável para começar a melhorar.
Olha que interessante, Então, fica aqui a dica. É muito interessante isso. Acho que é uma construção. Você precisa assumir a responsabilidade com o teu corpo, a responsabilidade é tua, as escolhas são tuas. É lógico que algumas dependem de valor financeiro, porque o que é mais saudável, orgânico, é mais caro também, mas dentro do que é possível, escolher sempre o que é mais natural e variável. Eu gosto muito de probióticos, recomendo tomar, mas se a gente conseguisse ter uma dieta bem variada, aquela mais colorida possível, a gente não precisaria. O problema é que você vai no mercado e tem sempre as mesmas cores, porque é tudo restrito, depende do que tem, e não é aquilo que você produz na tua própria terra, que pode variar, né? Então, essa limitação do mundo hoje que a gente vive existe. Agora a gente tem que assumir a responsabilidade pelo que a gente pode escolher e escolher cada vez melhor. Outro pilar, atividade física. Não existe saúde sem atividade física, não existe. Sedentário paga um preço. Precisa, você tem que assumir isso como a medicação mais importante, que é a atividade aeróbica. Para o sistema digestivo é fundamental, uma caminhada, bicicleta, uma aula funcional, porque isso melhora a motilidade, e as doenças mais comuns, refluxo, diverticulose, é porque tudo fica parado, e daí distende, volta. Então a atividade física é fundamental, aeróbica, e para nós mulheres musculação, para os homens também, porque senão a gente vai ter osteoporose. E terceiro, água em quantidade adequada. Não existe uma regra mágica de água, porque cada um tem um organismo diferente, uma absorção diferente. 2, 3 litros, não existe 1,5 litro, 2, mas você tem que testar o quanto de água que vai te fazer bem para o intestino. Muitas vezes, para a água ir para o intestino, você tem que comer fibra antes. Então, você pode usar de recursos de fibras, até que tem na farmácia, mas precisa. E lógico, cuidar da parte psicológica. O sistema digestivo não é à toa que ele é chamado de segundo cérebro. Realmente, nós temos nas paredes do sistema digestivo 100 milhões de neurônios. Quase igual ao que tem na medula, é uma quantidade absurda. E não quer dizer que ele decide, mas eles fazem atividades autônomas sozinhos. Como eu já falei, ele produz, as células da flora intestinal produzem mais de 90% da serotonina do nosso corpo. Isso é sério, né? Então tem uma relação muito grande que a gente não compreende completamente, mas a gente já percebe. Já percebíamos, aquela sensação visceral, aquele nervosismo que causa diarreia. Então, existe uma relação muito grande, e se você não cuidar das tuas emoções, o teu sistema digestivo e a tua saúde vai ficar comprometida. Claro, então, pague-se um preço aí. Ouviram bem isso? Vamos cuidar juntos aí da saúde e procurem um acompanhamento médico. Eu sempre digo, não escute pessoas sem informação, alerta, Então eu queria deixar um espaço para você, já falou muitas coisas bacanas, mas qual a mensagem que você gostaria de deixar? Que cuidar da saúde é um privilégio, eu amo cuidar, mas cada vez mais como médico eu percebo que o meu trabalho é facilitar para o paciente assumir essa responsabilidade. E quando o paciente tem maturidade para melhorar as escolhas, para ter uma rotina mais saudável, ele melhora. E é muito gratificante ver quem começa a mudar hábito, a fazer atividade física, comer melhor, como tudo muda. Então a minha mensagem é autorresponsabilidade, autoconsciência, se ouvir mais, porque o nosso organismo ele tem uma série de mecanismos de defesa que nos avisam, mas quando a gente está distraído, a gente não escuta nenhum deles, e é assim que as doenças começam a se constituir. Muito então, legal. Cuidem-se. Bacana é o corpo em movimento, corpo e mente em movimento, você alimentar bem, teu corpo, tua alma, não é? Sim. Cuidar da tua vida, porque ela é passageira sim, mas podemos viver tantas coisas boas, não é? Sim, muito obrigada, bem. Obrigada por Eu ter que agradeço, vindo, muito Linda. bom conversar com você. Muito obrigada, doutora Carolina, por essa presença aqui conosco, essa generosidade em compartilhar seu conhecimento e por nos ajudar a compreender que cuidar da saúde digestiva é muito mais do que tratar doenças. É aprender a escutar o corpo, investir na prevenção e cultivar hábitos que favorecem uma vida com mais
saúde e qualidade. Foi um prazer receber você no Reinventando a Vida. E a você que nos acompanhou até aqui, espero que esta conversa tenha despertado um novo olhar para o seu corpo, tá? Muitas vezes ele dá sinais antes que a doença se instale. Escutá-los pode ser um importante passo para cuidar de si. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com quem também pode se beneficiar desta conversa com a doutora Carolina, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia aqui no podcast Reinventando a Vida e até a nossa próxima conversa.